programa está de volta. Eu tô vendo aqui os recadinhos no Face. A gente publicou uma foto agora há pouco que já tem vários comentários. Eu vou ler alguns deles. Da Adriana Santana, foi a nossa maquiadora Rô me maquiando a foto que a gente pôs na internet, né? Da Adriana Santana, Rosa Lima, Nívia Campos Malheiros, Maiara Vieira, Vânia Viana, Rita Schirmer, não sei como é que se pronuncia, Jacira SCB e Zilda Diniz. Gente, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, obrigada pelos recadinhos, beijo grande, tá? E se você tiver alguma dúvida, já aproveita que você tá no Face e envia para nós a sua pergunta. A gente vai falar agora sobre como utilizar o pensamento de forma positiva. Você também pode ligar para 0 operadora 11 3337 5886 e participar ao vivo. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a psicóloga Triana Portal, que vai conversar com a gente sobre o tema. Tudo bom, Triana? Boa tarde. Tudo bom, Jaque. Boa Prazer tarde. te receber aqui, viu? Prazer pelo convite. Olha, a gente vai falar de um assunto muito importante. A gente vai falar sobre o pensamento e o reflexo desse pensamento na vida da gente. Eu queria começar te perguntando, quando a gente fala do pensamento positivo, a gente está falando do quê? A gente está falando dos marcadores que iniciam todo o processo das ações que a gente toma no nosso dia a dia. Então, o que eu digo assim, os pensamentos, eles podem ser positivos e negativos, né? Os sentimentos, os sentimentos podem ser positivos e negativos. Aí, o que a gente faz com esses sentimentos é o que vai determinar a nossa ação. Como que a gente vai trabalhar esses marcadores da nossa vida. Então, assim, hoje em dia fala-se muito sobre autoestima e do quanto isso é importante para que a gente consiga se dar bem, ser uma pessoa feliz, né? Vivemos num tempo de muita competitividade, em que a gente espera que a pessoa esteja sempre bem, e que as pessoas estejam sempre felizes, né? Isso é muito cobrado das pessoas. E muito difícil também da gente poder manejar isso com tantas adversidades que nos ocorrem no dia a dia. Agora, qual que é a importância de, ainda que a pessoa que está nos assistindo hoje esteja passando por um momento desses, vivendo uma adversidade, como é que em meio à dificuldade eu consigo pensar de forma positiva? Olha, a gente tem que pensar na adversidade, no que acontece de ruim pra gente, como mais uma coisa positiva. Então, por exemplo, se eu quebro o braço, eu acabo desenvolvendo outras formas de fazer o que eu fazia com aquele braço, com ele quebrado, não é? Certo. Então, assim, eu acabo utilizando outros recursos que eu tenho no meu corpo para compensar aquele probleminha que eu estou no momento. Uso mais o outro braço, uso a mão para dar um laço, enfim, vou me virando, Exatamente, né? A gente desenvolve outras formas de seguir em frente. Certo. E eu penso que assim, com as coisas ruins que acontecem na vida da gente, é a mesma coisa. Então, se você tem um problema, aquilo pode ser para você, na verdade, um sinal, né, uma forma de te mostrar um outro caminho. Certo. Então, você usa a adversidade de uma forma positiva. Então, ao invés de a pessoa ficar se lamuriando, pensando, eu sou um coitado, se vitimizando, a pessoa, ela tem técnicas, né, que ela pode ir trabalhando e desenvolver essa capacidade de usar uma coisa ruim, uma adversidade, de forma positiva. Enquanto eu estava conversando com você, eu estava procurando aqui um versículo na Bíblia, que eu sabia que estava aqui em Provérbios em algum lugar, e eu achei que está em Provérbios capítulo 23, lógico que dentro de um contexto, mas no versículo 7 a Bíblia fala assim: como imaginou no seu coração ou no seu pensamento, dependendo da tradução, assim ele é. É mais ou menos isso, aquilo que a gente imagina, pensando não só nessas questões específicas como a gente falou até aqui, mas pensando em projeção de vida. O que eu imagino, lógico, se eu corro atrás, se eu me dedico, mas o que eu imagino, o que eu penso, tem a ver com o que eu vou conseguir ser? Sim, o que eu falei, a gente manipula muitas vezes o nosso pensamento. A gente é capaz disso, é uma questão de autodisciplina, de determinação, de força de vontade. A gente pode determinar os nossos pensamentos para que eles sejam melhores e mais positivos. Então, esse é um exercício diário. Então, o primeiro passo é a conscientização, né? Por que eu sou assim? Por que eu penso dessa maneira? Eu sou uma pessoa negativa? Se a pessoa conclui que ela é uma pessoa muito negativa e que a vida dela acaba piorando, está indo
sempre cada vez mais para baixo por causa daquilo, então ela precisa traçar um planejamento de mudança de atitude, né? Então, assim, por exemplo, a pessoa ela tá ali, aquele dia horrível, aconteceu tudo de errado e ela se acha a pessoa mais acometida de tudo de ruim na face da terra. Comigo dá tudo errado, a pessoa pensa isso, nossa, né? Comigo, eu não sei o que acontece. Eu sou escolhida para dar tudo errado. Dá tudo errado para mim. Então, assim, nesse momento, tentar criar dentro é uma técnica que a gente chama de zoom. Então, imaginar dentro da cabeça, tá aquele balão de coisas negativas. Então, imaginar um outro balão, como se fosse uma história em quadrinhos. Então, imaginar um outro balão com coisas positivas. Olha, aconteceu isso tudo de ruim comigo. Eu peguei trânsito, eu peguei chuva, deu um problema no meu trabalho, mas o que aconteceu de bom para mim? Também aconteceram coisas boas. Né? Então, a pessoa tentar buscar, né, o que de bom ela tem, né, o que aconteceu de bom e ampliar isso, fazer um zoom, ampliar isso dentro da cabeça dela, tentar fazer uma chuva de pensamentos positivos e de coisas boas. Quando é o momento de procurar ajuda, hein? Porque às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Sim. Quando procurar ajuda? Quando a pessoa já tentou todas essas, vamos dizer, essas artimanhas, essas técnicas, ou se ela já se esforçou bastante, né? Olha, não, eu vou tentar ser positiva, eu vou tentar buscar conversar com um amigo e tudo isso, mas isso não funcionou, né? Então é a hora dela procurar um profissional, porque a pessoa pode estar deprimida, clinicamente deprimida, pode ter outras coisas acontecendo, né? Fisiológicas até, né? Que é química cerebral, que estão deixando ela assim para baixo. Às vezes não é só uma questão de ser uma pessoa negativa, às vezes a pessoa realmente já está doente, já está precisando de uma ajuda médica ou psicológica, né? Então, nesse momento, geralmente as pessoas, né, os familiares, os amigos acabam apontando, né? Ver que essa pessoa está cada vez mais para baixo e não consegue, né, seguir um caminho sozinha, né? Trilhar o caminho e assim vencer as adversidades e as coisas ruins que acontecem sozinhas. Então, nessa hora, ela deve procurar um profissional. Vamos lá, em casa, qual que é o exercício? Em casa, o que dá pra gente fazer pra gente ser mais positivo? Fazer esses exercícios que eu falei, né? Uma outra coisa, por exemplo, você tá ali quietinho, você começa a pensar só nas desgraças, só nas coisas ruins. Então, muda de canal, como se você estivesse no carro. Então, eu tô lá... toca aquela música no rádio que me lembra coisa ruim, que eu não gosto, que me irrita. Eu pego, vou lá e troco de canal, não troco? E acho uma música bonita, uma música que me agrade. Então, a gente pode fazer isso com o nosso cérebro também. Então, se eu estou bombardeada de pensamentos ruins, de sentimentos ruins, muda o canal, vai fazer outra coisa. Né? Liga a TV, pega um livro, liga para um amigo, muda de canal. Isso é uma forma de fugir naquele momento e com esse treino você vai eliminando, você vai tirando cada vez mais, porque tem gente que passa o tempo todo com pensamento ruim. Quando você usa esses atalhos, né, para fugir, você acaba criando um outro padrão. Então, assim, criar um padrão mais positivo de e vai ficando automático, né? Do mesmo jeito que antes era automático, o contrário, agora você faz a primeira, a segunda, a terceira, daqui a pouco, a hora que você vê, você já está trocando de canal, como você falou, né? Exato. Você falou uma coisa da música que eu acho muito interessante. Eu conheço muita gente que passa por um momento difícil e fala, nossa, essa música é minha história. E ao invés de trocar, fica ouvindo aquela música e chorando e se lamentando e fica deprimido o dia inteiro. É uma péssima ideia essa, né? Exato, a pessoa não pode se vitimizar, porque é muito fácil a gente cair em tristeza, né? Então, se eu já estou triste, eu vou lá assistir um filme que me faz chorar, vou lá me juntar a uma outra pessoa que também está triste. Melancólica, triste. Então, assim, procurar pessoas positivas, ajudar ao próximo. Vai assistir filme de comédia, né? Muda, né? Ajudar o outro, né? Ter uma palavra de carinho com uma outra pessoa, isso também faz a gente se sentir bem, porque traz para fora as coisas boas que a gente tem. Então, quando eu ajudo ao próximo, quando eu dou um carinho para um amigo, uma palavra de ajuda, um simples sorriso para uma pessoa na rua, isso lembra a gente que a gente tem coisa boa, que a gente não tem só coisa ruim, que a gente tem o que oferecer e que a gente pode ser bom
para o outro e para a gente mesmo. Se a gente tem coisa boa para oferecer, a gente tem recurso para nos fazer bem também. Agora, eu conheço pessoas, e assim, eu falo de pessoas porque é no meio de pessoas que a gente vai descobrindo e vivendo essas situações, que são muito reclamonas. Então, se tá calor, ai, que droga, tá muito sol. Sim. Aí esfria, ai, que droga, tá muito frio. E essas situações são situações que essas pessoas, elas acabam carregando durante toda a vida e parece que não muda o quadro. Então, elas podem mudar de emprego, mas elas vão continuar encontrando N situações ruins no emprego que elas mudaram. Muda de namorado, mas continua reclamando do namorado que tá. E assim por diante com a vida. Essa pessoa talvez esteja também em depressão. É preciso procurar um tratamento? Essa pessoa, o que você me diz, assim, é o eterno insatisfeito. Ó dia, ó azar. A pessoa é eternamente insatisfeita, nunca tá bom. Então, mesmo que tiver tudo certinho, aí vai ter um problema. Como você falou, se tá chovendo é porque tá chovendo, se tá frio é porque tá frio, se tá calor nunca tá bom. Então, esse é um padrão negativo de forma de viver, de pensamento e de sentimento e tudo isso. Então, a pessoa criou um formato para si que é disfuncional, para ela mesma, porque ela sofre. E é uma pessoa que acaba repelindo quem está ao lado, né? Ninguém gosta de uma pessoa sempre chata, negativa, reclamona. Então, essa pessoa, sim, se beneficia de uma psicoterapia. E eu acredito que nem se ela tem toda essa também energia para reclamar, isso não é compatível com depressão. Ah, tá. Ela tem muita energia para reclamar. Se ela tem bastante energia para estar se incomodando com tudo, então talvez ela não esteja deprimida, mas sim ela tem um padrão negativo de funcionamento. Agora, Triana, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Eu queria te fazer uma pergunta para fechar. Situações ruins e fases ruins acontecem com todos nós. Parece que tem fase que a gente deslancha e tudo dá muito certo. E tem fase que parece que é mais difícil da gente passar, né? Qual a importância do bom humor naquele dia que você falou hoje deu tudo errado? O bom humor faz diferença nessa hora? O bom humor é essencial, né? Porque é o que nos dá força para mover, para seguir em frente, para não se entregar. Então a pessoa tem que ter bom humor, tem que pensar adiante, pensar que aquilo é passageiro, que o tempo dá conta de tudo, que no final as coisas dão certo e que de tudo que acontece de ruim para a gente leva um aprendizado. Então parece clichê falar isso, mas é a verdade. A gente sempre acaba tirando uma lição das adversidades e do que nos acomete de ruim. Então é ter bom humor e assim, tentar trabalhar sempre na cabeça, como que usar os sentimentos e pensamentos bons, positivos, como um exercício diário para criar um padrão positivo constante. Muito obrigada, Triana. Foi um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato, telefone 0 operadora 11 4305 6070 e tem o site também www.trianaportal.com.br. Você está vendo aí imagens do site. Mais uma vez, obrigada e uma boa tarde, Triana. Boa tarde, Jorge. Obrigada. Olha só.